E o nosso Deus é um Deus que sabe, Ele sabe a hora certa de agir, amém? Diga para quem está ao seu lado, Deus ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa, na hora do milagre, da providência e do grande livramento. Deus, ele chega na hora exata, na hora que tem que ser feito, ele chega e faz, porque ele é Deus, amém, irmãos? Eu quero ler um texto com os irmãos, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Glória a Jesus. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos essa palavra, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Se você sentir no coração de ficar sobre os seus pés para acompanhar a leitura, pode ficar. Amém? E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era errado diante do Senhor, e tocou nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zobide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, e enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subis a espiais a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam os 2.000, os 3.000 homens para ferir Ai, e não fatiguemos ali todo o povo, porque são poucos nossos inimigos. E assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ais. E os homens de Ais feriram deles 36.000, 30, e deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a Perdeiras, e derrotaram na cidade, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, prostou-se na terra, rosto perante toda a arca do Senhor até a tarde. E ele, os anciãos de Israel, deitaram o pó sobre a cabeça. E disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara-nos condenar-nos e ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, e ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desligarão o nosso nome da terra. Então o que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violou a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da bagagem puseram. Diga para quem está ao seu lado: Deus é tremendo. Amém? Pode sentar dando glória para Jesus. Irmãos, há 12 dias atrás eu estava lendo a palavra de Deus e, observando esse texto, o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? Quero que você repita comigo assim: causa e efeito. No tempo 3 você vai repetir. 1, 2, 3. Mais uma vez. Só para
da peregrinação no deserto, das instruções de Moisés, da liderança consecutiva em sucessão de Josué, eu pude observar algumas causas e alguns efeitos na trajetória desse povo chamado por Deus para herdar ou para tomar como posse a terra prometida. A Bíblia, ela está enfatizando que Israel perdeu uma batalha que para eles era uma batalha ganha. Israel, no capítulo de número 6, entra dentro de Jericó e destrói toda a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era a Troia, a antiga Troia. Era uma cidade fortificada, era uma cidade alicerçada, era uma cidade que tinha os seus soldados, os seus sentinelas. Então agora Israel foi bem sucedida naquela investida militar. Então tinha todos uma autoconfiança. Por quê? Porque se nós conseguimos enfrentar um oponente forte, se nós conseguimos enfrentar um inimigo preparado e prevalecer, o que nós não faremos com esse povo de tão pouca força que é o povo de Ai? A Bíblia nos revela que Deus fez uma aliança, um pacto com Israel. E a aliança era: olha, a cidade de Jericó vai ser destruída, a cidade de Jericó vai ser tombada, mas tem um negócio: eu não quero que ninguém do povo de Israel toque em nada do que está lá dentro, porque eu, Senhor, amaldiçoei aquele lugar. Se alguém do povo de Israel tocar naquilo que eu amaldiçoei, certamente será amaldiçoado. Deus tinha lançado essa dura palavra sobre o povo de Jericó. Se você parar para analisar, a história é complexa. Tinha um rei dentro da cidade de Jericó, e esse rei ouviu falar da fama de Israel. Chegou aos ouvidos dele que Israel era um povo que estava vencendo todas as empreitadas. Então esse rei, amedrontado por Israel estar naquela forma, atividade e peculiar de guerra nas mãos de Deus, ele lançou uma afronta e ele disse assim: quem é o Deus de Israel? O rei de Jericó perguntou: quem é o Deus de Israel? E chamou magos, feiticeiros e cantadores, e ninguém soube explicar quem era o Deus de Israel. Mas no meio daquela multidão, alguém se levanta e disse: olha, eu não sei quem é o Deus de Israel. A única coisa que eu sei é que de dia ele é uma nuvem que vai protegendo o teu povo por aonde quer que o povo passa. Esse Deus, ele é uma nuvem que vai protegendo. E o rei disse: de noite é diferente. Ele se transforma numa coluna de fogo e vai clareando o caminho do teu povo. E aquele rei de Jericó diz: que Deus é esse, que no sol é sombra e que nas trevas é luz? Diga para quem está ao seu lado: esse é o nosso Deus. Diga: esse é o nosso Deus. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. É proteção total. Há uma blindagem desse Deus para a vida de Israel. A Bíblia está nos enfatizando que esse homem começa a ter medo, a temer Israel, porque viu que Deus estava no meio deles. E deixa eu só lhe falar uma coisa: o camarada, quando age sem pensar, ele mete os pés pela mão. Quando toma uma atitude sem orar, toma uma atitude sem saber quem é Deus, fala contra Deus sem saber quem é Deus, ou fala contra quem é de Deus sem saber quem é o Deus que está servindo. Aquele rei começou a atacar Israel porque não sabia quem era Israel e nem quem era o Deus de Israel. E olha a atitude do camarada: ele pega um bode, escreve de sangue no bode Iavé, que significa Jeová, e solta o bode no deserto e fala: esse é o Deus de Israel.
Dá uma cotovelada nessa pessoa, mexe com ela do teu lado aí. Diga, ele foi afrontar logo Deus. Josué, eu não tinha nem propósito. Pensa comigo aqui, ó, olha para cá. Se o propósito do povo era atravessar, quando desse uma volta, não podia seguir o caminho e ir embora? Por que Deus mandou o povo rodear? Não era mais fácil dar a volta por trás e ir embora? Certo ou errado? Certo. Certo ou errado? Certo. Mas a afronta do rei de Jericó fez Deus mostrar que ninguém pode ficar de pé na frente de Deus quando Deus quer fazer alguém atravessar um caminho. Ninguém pode botar barreira no teu caminho quando Deus quer te fazer atravessar. Ninguém pode botar muralha na tua frente quando Deus quer te fazer atravessar. Ninguém pode fechar a porta para você quando Deus quer abrir para tu passar. Ninguém pode te amaldiçoar quando Deus já te abençoou. E essa era a proposta de Deus. Esse homem precisa saber quem é Jeová. Ele não sabe. Então pensa comigo aqui, ó. Josué, 6 dias. Vocês vão dar cada um dia uma volta. No 7º dia vão dar 7. No primeiro dia era quantas voltas? No segundo? No terceiro? Quarto? Quinto? Sexto? No 7º? 7. Que dá? 13. 13 voltas. Vem cá comigo. Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade blindada. Então, quando Israel começou a dar a primeira volta, você sabe o que aconteceu? Os soldados fizeram assim, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sobe todo mundo aqui na muralha. Olha lá, ó. O que esse povo está achando que está fazendo? Rodeando Jericó. E aquilo começou a chamar a atenção. Eles rodeando e o povo de Jericó fazendo o quê? Zombando. Deu a primeira volta, zombaram. Deram a segunda volta, zombaram. Deram a terceira, a quarta, a quinta, sexta volta, zombaram. No 7º dia, Israel deu uma volta e deu outra. E peraí, ué, não é uma volta por dia? O que está acontecendo? Que hoje eles deram 2, e deram 3, e deram 4. Aí chamaram o rei de Jericó e todos os soldados para cima da muralha. Vão rodar até ficar tonto, mas não vai acontecer nada. Olha para quem está do teu lado. Diga assim, tem pessoas assim, ó. Só porque tu deu a primeira volta e não conseguiu nada, tá zombando de você. Aí você deu a segunda, não conseguiu, estão zombando de você. Você deu a terceira volta e não aconteceu nada. Estão dizendo que você ficou maluca lá. Agora está até maluca, ó. Tá indo para a igreja todo dia. Antigamente era uma vez por semana. Agora tu tá indo em todo culto. Tá maluco. Tá dando muita volta, indo e voltando. Aí, irmãos, no 7º dia deram 7 voltas. Você sabe o que aconteceu? Quando eles tocaram o chofar, as muralhas vieram ao chão. Você acha que a muralha caiu para frente ou para trás? Para onde? Para frente ou para trás? Ela afundou, a terra se abriu e a muralha afundou, caiu. Aquilo que era alto, agora Israel passava assim, ó. Você sabe o que significa isso? Deus vai fazer você ter condição de alcançar aquilo que era impossível para você. Aquilo que você olhava e dizia assim, ó, eu não tenho nenhuma condição de alcançar. Deus vai fazer um negócio despegar para mostrar que Ele te faz atravessar até onde você nunca imaginou chegar. Entra lá dentro. Não pega nada. Você sabe por que Deus não queria nada de lá? Me responde uma coisa. Me pergunta por quê? Por quê? Porque Deus não quer vitória sua ajudar. Eita Jesus. Deus não quer te dar vitória, irmãos, com armas que são lutadas as guerras humanas. Se Israel prevalecesse com bens
foi pelo ouro de Jericó e pela prata de Jericó. E Deus não vai permitir nenhuma conquista sua, na sua vida, você que serve Ele, o diabo tentar tirar a glória do que Deus fez por você. Quando Israel entrou, a ordem era entrar, derrubar a cidade, atravessar e cantar o hino da vitória. Mas na tribo de Judá tinha um homem chamado Acã. E esse homem pegou uma capa e uma cuia de bronze, levou para dentro do arraial de Israel e escondeu debaixo da sua tenda. Diga para quem está ao seu lado: infelizmente, agora Israel foi condenado a perder, foi condenado a se render diante dos seus inimigos. E eu vou fechar minha Bíblia, porque é uma palavra introdutória. Eu vou te falar uma coisa: tem causas nas nossas vidas que a gente está preparado na causa, mas não está preparado com o efeito que vai vir sobre aquela causa. Você está preparado para aquela ação, mas não está preparado para aquela reação do que vai acontecer. E quando Deus falou causa e efeito, vem logo na minha memória essa palavra. Uma certa feita tinha uma teia de aranha, e uma aranha muito grande na teia. E a aranha via os insetos agarrar na teia e ela falava: esse fio aqui pegou 5 insetos. E ela pegava aqueles insetos. Aquele fio ali pegou 10 insetos e ela enrolava. Um dia ela olhou assim e falou: esse fio aqui nunca agarrou inseto nenhum. Eu vou fazer o quê? Cortar ele. Quando ela cortou, você sabe o que aconteceu? A teia caiu. O fio que sustentava a teia, ela achou que por não pegar nenhum inseto, ela podia cortar. Quantas pessoas estão cortando, irmãos, a ligação do alto, só porque não estão conseguindo o que pediu, o que orou, o que clamou? Está cortando a ligação com Deus. E vai ter um efeito. E esse efeito vai vir na sua vida, não agora, enquanto que você está embalado, mas já vir quando o diabo sugar toda a alegria que Deus colocou no teu coração, toda a unção que Deus colocou no teu coração. Porque se o diabo tentar derrubar você agora, você desperta e volta correndo. Mas ele vai dar corda para deixar você se distanciar bastante. E quando você achar que tudo teve uma causa, eu me afastei de Deus por essa causa, eu parei de falar com aquele irmão por essa causa, eu estou fazendo isso por essa causa, mas vai vir os efeitos. Diga para quem está ao teu lado: toda causa tem um efeito. E quando os efeitos começarem a acontecer, você não vai estar preparado, porque você distanciou do querer, do efetuar. Hoje eu vim trazer uma palavra para o seu coração. Israel, ele perdeu a batalha para Ai e ganhou de Jericó. Você sabe o que significa? Significa você atravessar o Oceano Atlântico a nado e morrer afogado, tentando nadar no Rio Paraíba. A dimensão das batalhas era muito grande, mas o povo não estava preparado para aquilo, para o efeito daquilo. Então, quando Israel entendeu que era necessário tirar, desassociar, abrir mão para Deus voltar a dar vitória, eles tinham que retornar para a vontade de Deus. Eu não digo igreja, irmãos, eu digo vontade de Deus. Isso funciona para mim e para todo mundo. Vontade de Deus. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. Mas eu sou responsável por fazer esse propósito começar ou não. Então, quando Israel começou a entender que estava perdendo, porque prevaricaram a vontade de Deus, quebraram a aliança, eles tinham que voltar para essa aliança com Deus. E hoje eu vim com essa palavra falar para os irmãos: Deus, ele vai te dar 1000 motivos de você amá-lo e 1000 motivos de você abandoná-lo. Você entendeu?
Vai ter 1000 motivos para quê? E também vai te dar 1000 motivos para abandonar. Por quê? Porque nós servimos a Deus não por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Porque se um dia que Deus não te der aquilo que você montou uma expectativa de receber, Ele não te dá, você vai abandoná-lo. O dia que Deus falar não para você, Ele vai te abandonar. Você vai abandonar Ele. Então, preste atenção. Quando o dia está nublado, o sol aparece? Não. Mas pelo sol não aparecer, quer dizer que ele não existe mais? Quer dizer que ele não existe mais? Assim é Deus. Não é porque ele não está trabalhando no que você pediu que ele não existe ou que ele esqueceu da sua causa. É necessário que nós tomemos bênçãos. E é esse o agir que Deus quer fazer na sua vida. É esse o agir que Deus quer fazer na sua história. Olha, irmãos, essa noite é uma noite especial para mim. Aleluia, glória a Deus. É uma noite que Deus esclareceu uma coisa na minha mente, no meu coração. É uma noite que Deus colocou algo no meu coração e me fez entender. Aleluia. Nem sempre quem está deitado, quem está prostrado, você tem que estender as mãos. Me pergunta por quê? Por quê? Porque às vezes aquele que está prostrado, deitado, é Deus tratando com efeito de uma causa. Quem entendeu isso também? Caiu. Então Deus vai fazer o quê? Tratar. E aí Deus vai colocar de amém? Pastor, por que você está falando isso? Quando Josué rasgou as vestes e falou: por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão para perder a batalha aqui, Senhor? Deus, Josué, fica de pé, levanta agora. Você está me cobrando o que, Josué? Tem gente no teu meio que está fazendo coisa errada e está escondendo e você está achando que é por minha causa, que é por minha causa. Então Deus agora começa a falar para Josué: vai lá, Josué, chama o povo e pergunta quem quer ficar de pé e quem não quer. Irmãos, os dias estão sendo mais curtos e o tempo está se passando. As nossas igrejas estão muito emotivas, mas você não vê mais arrebatamento de sentido. Você não vê mais dentro, irmãos, tanta coisa boa que Deus fazia, Ele não faz mais. Será que Ele mudou? Não. Nós estamos emotivos. Amém? Nossas igrejas, nós vemos anjo, nós vemos demônio, nós vemos macumba, bruxaria, satanás, mas o amor a gente não vê mais da igreja. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Será que Deus está preocupado mais em enviar um anjo do que um amor da igreja? Então hoje eu quero pedir você, levanta essa bandeira, começa a pregar, começa a falar que Deus quer te usar sim, mas Deus quer primeiro que você perdoe quem te magoou, que você estende as mãos sim, mas é mão de perdão. Aleluia. Amém? Amém. Você sabe qual é o maior avivamento da igreja? É a igreja entender que avivamento é dar vida ao que estava morto e que morreu. Vamos trazer de volta isso para dentro da igreja. Eu já vi passar por essa igreja, irmãos, mais de 1000 pessoas. E um dia eu perguntei a Deus assim, ó, por que a igreja enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia? Deus falou comigo assim, filho, é que nem no hospital. Você chega com emergência, tá como? Mas depois que todo mundo é atendido e medicado, o que acontece? Amém? Então isso não é tristeza não, irmão. Isso é alegria. Porque você sabe que de alguma forma você foi usado por Deus para ajudar alguém a se levantar. Então, querido, bota isso no teu coração. Fica de pé sobre isso aí. Coloca isso na sua mente. E seja um agente de milagre de Deus. Amém? Agora, se você for me perguntar assim, ó,
Qual foi a causa de Israel perder a batalha? Eu vou te falar. A causa foi por não prestar atenção na ordem de Deus. Pastor, e o efeito? O efeito foi que teve que correr dos seus inimigos. Diga para quem está ao seu lado. Até quando você vai correr dos seus inimigos? Enfrenta. Vai de frente. Bata de frente. Mas antes disso, faz o que tem que ser feito. Se for te pedir perdão, peça. Se for te perdoar, perdoe. Porque tu vai entrar fortalecido na guerra. Amém? Fica sobre seus pés comigo em nome de Jesus.